pessoal, essa então é a parte 3 da nossa aula de instrumentação eletroeletrônica, no qual a gente está falando sobre ponteiras de atenuação. No vídeo da parte 1 a gente viu a parte teórica, na 2 a gente viu um exemplo, e eu achei que só em duas partes o vídeo ia dar certo, então agora, editando o vídeo, eu percebi que a gente vai precisar de uma parte 3 para passar os segundos exemplos, para os vídeos não ficar muito longos. Então essa aqui vai ser a terceira parte, a gente vai ver um segundo exemplo de ponteira atenuadora. Aqui nós temos um exemplo um pouco diferente. Aquele outro a gente viu o nosso R1 sendo único lá. Agora aqui a gente coloca um parzinho, tá? Então a gente coloca o resistor R1, mas a gente também coloca um resistorzinho em paralelo aqui, tá? Ligado ao terra. Isso muda algumas características. Então, considerando uma ponteira de prova de osciloscópio desenhado como está aqui, a ideia é, considere que a capacitância do cabo é 100 picofarad, que é aquela lá que eu falei que é mais ou menos para 1 metro. Então, aqui no osciloscópio, a resistência interna é para considerar 2 mega em paralelo com 10 pico. Então, a gente tem um resistor de 2 mega, nós temos um capacitor de 10 pico, e nós temos aqui a do cabo, também, de 100 pico. Aí é para calcular a atenuação que essa ponteira tem, o capacitor de C para melhorar a resposta, ou seja, fazer a compensação, e qual é a impedância que um sinal aqui de entrada vai enxergar do conjunto ponteira mais osciloscópio. Eu só peguei esse texto aqui e transcrevi isso para circuito. Então, nós temos resistor de 4.7 mega, 0,28 mega, 100 pico do cabo, 2 mega do osciloscópio, 10 pico do osciloscópio. Esse aqui é o nosso circuito equivalente. E a partir desse circuito, calcule a atenuação da ponta de prova, o C para fazer a compensação, para ter melhor resposta, e qual é a impedância que é visto pelo sinal de entrada desse circuito total, que é ponteira, atenuador, cabo e osciloscópio. Então, pause o vídeo agora e tentem fazer. Se vocês forem calcular isso agora, vocês vão perceber que a atenuação para esse circuito é esse resistor aqui, está em paralelo com esse, e está em série com esse. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é o paralelo de 0,28 com 2 mega, que vai dar esse nosso 0,246, tá? Que é esse 246 aqui. Tá? Então, só botei paralelo desses dois, 246. E aí fiz o paralelo desse capacitor de 100 pico com esse de 10 pico. Como é paralelo, aqui é só somar, né? Então, nós temos 110 pico. Então, esse aqui é o circuito equivalente simplificado. Então, a nossa atenuação, que esse sinal vai enxergar aqui no Vout, vai ser 246K dividido por 4 mega mais 246K. Ou seja, a gente tem uma atenuação aqui de aproximadamente 20 vezes. Se esse cara for estar perfeitamente compensado, a gente tem que ter que C1, que é esse aqui, vezes R1, tem que ser igual a C2 vezes R2. Então, a gente tem que, para compensar esse capacitor aqui, a gente vai ter o 110 pico vezes 246K dividido por 4.7 mega. Então, a gente vai precisar botar um C1 aqui de 5.75 picofarad para fazer a compensação perfeita dessa ponteira. A impedância que é vista pelo circuito, ou seja, se nós colocar um sinal aqui VS, uma impedância de saída aqui RS, ela vai enxergar tudo isso aqui como equivalente, ou seu circuito aqui, simplificado, e vai enxergar tudo isso aqui com apenas uma resistência RI' e uma capacitância CI'. Então, a impedância que é vista é o série dessas duas resistências, é só somar. Então, 4.9646 mega ohms como resistência de entrada RI'. E o nosso CI' vai ser essa capacitância C que a gente acabou de projetar, em série com essa capacitância de 110 pico, que é o equivalente do 10 pico do osciloscópio com 100 pico do cabo. Cuidem, porque capacitores em série, vocês não fazem somente a soma, então a gente vai encontrar aqui 5.5 picofarad para o CI'. Então essa RI' e CI' de 4.946 mega e 5.5 picofarads será a impedância que o nosso sinal de entrada vai enxergar para o conjunto atenuador, cabo e osciloscópio, conjunto total. Então, pegando esse mesmo circuito e fazendo uma simulação dele,
Aqui a gente tem ele com um capacitor perfeitamente compensado, então a gente tem aqui um sinal variando de 21,36 até 20,130, tá? Mas veja que isso aqui é uma variação bem pequenininha, tá? É 6 milivolts, ó. Então ele tem uma respostinha em frequência aqui, mas é bem pequena. Porque não é, deve ter algum arredondamento aqui que não ficou perfeito. Deve ser um 749, algum detalhezinho, mas é bem pequeno, tá? Então um delta de 6 milivolts apenas. Se a gente pegar agora aqui e colocar um capacitor bem menor, ó, então o projetado é 5, eu coloquei um de um pico aqui, então a gente vai ver que o sinal já variou bastante, tá? Ó, ele parte aqui de em torno de 20 volts, e aí aqui no final ele tá lá perto de 120, tá? Tá aqui um pouquinho abaixo, 110 volts, então vejo que ele variou bastante aqui, para o sistema não compensado com um capacitor menor. E para um capacitor maior, então ele varia aqui de 20 volts para lá em torno de 12 volts. Então vejo que teve um delta de 8 volts aqui. Então vejam, capacitor menor, resposta tipo filtro passa alta, capacitor maior, resposta tipo filtro passa baixa. Então por isso que é importante usar a compensação lá da ponteira do osciloscópio. Então na prática, aqui eu trouxe para vocês um modelo da Rigol, que é uma das que estão disponíveis no nosso laboratório. Então é o modelo RP3300, é uma ponteira de osciloscópio passiva, é aquela cinza que temos lá disponível na nossa sala de apoio. Ela tem um datasheet, né? Então olhando lá o datasheet dela, a gente vê aqui ó, que ela tem uma largura de banda. Quando está operando em um X de 0 Hz, CC, até 8 MB. Porém, se a gente utilizar ela em 10 vezes, a gente consegue chegar a 350 MB. Isso porque a gente muda aquela capacitância, né? A gente viu, acabou de calcular, a gente diminui a capacitância 10 vezes, né? Então, se for atenuação de 10 vezes, então ela melhora muito essa resposta em frequência aqui. Outra questão aqui que a resistência de entrada, que é vista pela fonte, e uma vez, é de 1 MB. Mas na 10 vezes, isso aumenta para 10 MB. E a capacitância de entrada, então, em uma vez é 100 pico, e em 10 vezes é 16 pico. Então, a gente aumenta o R e diminui o C. Exatamente como a gente previu na teoria. E ela tem aqui embaixo o range de compensação. Então, aqui, ó, ela tem um parafusinho. Nessa ponteira tem um parafusinho e a gente consegue variar aquele C1 de 5 pico até 29 pico. Então, a gente consegue variar aqui de 5 pico até 29 pico com um capacitor variável utilizando uma chave de fenda. Então aqui é a curva, resposta e frequência dela, então a tensão que a gente consegue medir em 10K, 100K e vai até 1 GB, tá? Então ela tem uma resposta passa baixa. Se nós olharmos aqui no datasheet dela, ela tem dois parafusinhos aqui, ó. Ela tem um parafusinho aqui no corpo, onde vai conectado lá no osciloscópio. E ela tem outra compensação aqui, na ponteira mesmo, outro parafusinho. Essa aqui é para ajuste de alta frequência e essa aqui para ajuste de baixa frequência. Então a gente precisa aprender a fazer essas compensações. Olhando essa compensação aqui de baixa frequência, o datasheet já nos mostra ó, que é incorreto se o sinal ficar assim. Ó, então ele está cortando esse bico aqui, estão vendo? Não está quadrado, tá? Aqui está quadradinho, mas aqui ele está cortando. E também incorreto da overshoot. E o correto é fazer uma quadrada. Então como é que a gente faz lá? Tem um procedimento, um passo a passo para a gente fazer, que é conectar a ponteira lá naquele gerador. O osciloscópio ele tem um geradorzinho de onda quadrada, então a gente coloca ele lá, usa uma atenuação de 10 vezes, tanto na ponteira quanto no osciloscópio. Ele diz aqui para usar o Alt 7, e aí vocês vão ver essa forma de onda. E aí vocês vão pegar uma chavinha de fenda aqui e vão variar. Se ficar assim está incorreto, se ficar assim está incorreto, tem que ficar quadrada. O que a gente viu? Esse aqui é o nosso sistema subcompensado, que é aquele que faz isso aqui no tempo. E esse aqui é o nosso sistema sobrecompensado, que dá aquele overshoot no tempo. E quando ela estiver perfeitamente compensada, ela vai estar bem quadradinha. Então, isso aqui por quê? Porque a capacitância de entrada do osciloscópio, da ponteira, tem um errinho, tá? Se olharem aqui, ó, em torno de 2% o erro dessa, ó, mais ou menos 2%. Então ela tem um pequeno erro lá na sua fabricação, então a gente precisa fazer esse ajuste fino. Depois que vocês acertaram essa ponteira para o canal do osciloscópio, então se vocês não forem mudar o setup de vocês, sempre usar a mesma ponteira e o mesmo osciloscópio no mesmo canal, vocês não precisam compensar mais isso. Vocês podem ir usando, sei lá, de vez em quando fazer para ver se tem uma variação com o tempo, mas varia muito pouco. O que acontece é que em laboratório de ensino, a gente não garante, tá?
A gente chega lá, cada vez pega um osciloscópio diferente, pega uma ponteira diferente e todo mundo desmancha, guarda, a gente não tem como saber o que estava ligado. Se vocês forem trabalhar no laboratório também, muitas vezes tem várias ponteiras, vários osciloscópios. Então cuidem, sempre tem esse cuidado de fazer essa compensação aqui. Principalmente se for trabalhar com sinal de alta frequência. Eu aconselho qualquer coisa acima de 10K, antes de começar a fazer as medidas, fazer essa compensação. Se for trabalhar acima de 10 kHz. Normalmente quando trabalhar com frequência baixa, isso não muda muito, tá? Trabalhando ali até 1K, não muda tanto, mas pô, é tão rapidinho de fazer, pegue um costume de fazer isso para não ocasionar medidas erradas, tá? A outra compensação que a gente pode fazer aqui é a chamada de compensação de alta frequência. Não é todas as ponteiras que tem isso, cuidem porque não é todas que tem. E essa aqui que está no corpo da ponteira e não no corpo lá do conector. Essa aqui então é para fazer a compensação em alta frequência e também tem o procedimento passo a passo para a gente fazer aqui. Então a ideia aqui é jogar isso aqui no gerador de sinais, que tem lá uma impedância em torno de 50 ohms de saída. Aí utiliza lá o AutoSet também, né? Configura para 10 vezes, liga o AutoSet. E aí vai ajustando aqui até que a gente vai ter uma resposta bem quadradinha, tá? Então, a gente consegue fazer aqui uma compensação de baixa frequência, aqui uma compensação de alta frequência. Nem todas as ponteiras têm essa de alta, tá? A maioria das ponteiras só tem essa de baixa aqui. E aí acontece o seguinte, que nem sempre está na mesma posição. É essa aqui da Rigol, é baixa frequência no conector, alta frequência no corpo da ponteira. Aqui tem uma outra, tá? Essa aqui da Picotec. Então a da Picotec é invertido. Então a de baixa frequência no corpo da ponteira e a de alta frequência é no corpo do conector. Então cuidem, sempre olhe o datasheet da sua ponteira, do seu osciloscópio. Essa aqui é bem interessante, o datasheet dela, porque ela traz esse mesmo sisteminha, ó. Aquele mesmo esquema que a gente viu, ó. A ponteira, então R, C, aí é um resistor de 9 mega, um capacitorzinho de 10 nano, a capacitância do cabo e aqui aquele tuning box lá, que é aquela caixinha de compensação. Essa aqui é a outra tuning box. Então essa aqui, ó, tuning box é a que está no corpo da ponteira ali, ó, probe boring. E aqui a tuning box que está no corpo do conector, tá? Então aqui tuning box que está lá no conector. E aqui a entrada do osciloscópio, tá? Então 1 mega e 12 pico. Considerando que é isso no osciloscópio. É interessante de ver isso porque o datasheet traz exatamente a mesma notação que a gente utilizou. Então vejam que isso que a gente está fazendo aqui, às vezes o aluno fica, eu estou aprendendo uma coisa, não vou usar para nada. Cara, não vai usar para nada se não souber o que está fazendo, mas se não, vocês vão usar isso muitas vezes, tá? Vocês precisam saber isso, porque como que vocês vão fazer uma medida se vocês não confiam, não conhecem o equipamento? Vocês precisam conhecer o equipamento de vocês. Então cuidem para fazer isso aqui bem feito, para não chegar numa medida incorreta e ficar brigando com o circuito. O circuito está errado. Talvez o circuito esteja certo, só vocês estão medindo errado. Aqui então tem a mesma ideia, tá? Lá no datasheet dela traz a compensação de baixa frequência, o normal, que é o correto, é ter uma quadrada. Aqui ele fala de too much e too little, então muita compensação e pouca compensação, ou seja, o nosso subcompensado, sobrecompensado, aliás, e o nosso subcompensado, que é aquele que dá overshoot no tempo, e esse aqui que corta a frequência. Não é isso que a gente espera, a gente tem que ter uma quadrada. Mesma ideia, tá? Pega a ponteira, põe lá no gerador interno do osciloscópio, aperta o AutoSet e vai ajeitando o capacitorzinho até bater bem. Ela também tem aquela compensação de alta frequência, mesma ideia, porque sempre tem uma variaçãozinha lá na impedância do cabo e na impedância da entrada do osciloscópio, tá? Porque não é uma capacitância pura, tem indutância e outras não linearidades. Então tem aqui a variação de frequência que a gente consegue compensar também. Então aqui a variação de alta frequência, a gente põe um sinal, uma frequência maior, então o ideal, ó, a resposta sem probe, é ter uma quadradinha bonita. E se nós tivermos uma sobrecompensação, ele vai aparecer esse overshoot aqui, e uma subcompensação, a gente vai ter essa outra resposta. Okay? Então, isso aqui para um sinal de alta frequência. Então, a gente faz esse procedimento primeiro para a baixa frequência e depois a gente excita ela com uma alta frequência. Só que daí a gente não pode usar o gerador interno do osciloscópio porque ele é fixo, tá? Normalmente é 1K, 10K, é fixo a frequência do gerador lá interno do osciloscópio. Então, a gente precisa pegar um gerador externo para compensar isso. Isso aqui já não é tão prático, daí tem que pegar um gerador e tal, mas se vocês vão ter na casa de vocês um osciloscópio sempre de vocês, vale a pena fazer e deixar as ponteiras fixas para aquele canal, tá? Também não ficar trocando ponteira de canal, porque às vezes tem uma pequena diferença entre um canal 1, canal 2 do osciloscópio. Então aqui é a resposta esperada, a 100 probe, e essa aqui perfeitamente compensada.
Tá? A diferença tem atenuação, que a gente consegue então ter a mesma resposta. Então isso para ponteiras de atenuação, mas até agora a gente só viu ponteiras passivas. Existem outros tipos de ponteira. Infelizmente, na nossa aula online agora a gente não consegue ter contato com esse tipo de equipamento, mas a gente tem outros tipos de ponteiras. Essa aqui é uma ponteira ativa, tá? É bem comum esse tipo de ponteira. Essa aqui é uma ponteira de tensão isolada. Então o que ela faz aqui? Ela faz a medida de tensão nesses terminais preto e vermelho aqui, mas de uma maneira isolada. Ela tem normalmente uma bateria interna aqui, uma bateriazinha aquela de 9 volts, aquela pilhazinha quadrada, sabe? Tem os dois terminalzinhos para cima, a bateriazinha de 9. E aí ela vem com uma série de conjuntos. Aqui ela tem essas ponteirinhas rígidas, tem essas ponteirinhas flexíveis, tem esses tipos jacaré, tem extensor, mas enfim. Esse tipo de coisa aqui é muito utilizado quando você tem que medir sinal de alta tensão, tá? Então aqui, por exemplo, essa aqui da Tektronix, ela mede até 6 kV se tiver CC e AC, com uma largura de banda de 200 MHz, né? Então você consegue medir sinal de alta tensão e alta frequência com essa ponteirinha. Tá? Então aqui tem o datasheet dela, se quiser dar uma consultada. Outro tipo de ponteira que é muito utilizado no laboratório é ponteira de corrente. Então, essa aqui é uma da Tektronix, a TCPA300. Ela tem normalmente um amplificador, que é essa caixinha aqui. Então, essa caixinha aqui, vocês vão ligar um cabo no osciloscópio e o outro cabo numa ponteira, que pode ser esse aqui, que é mais robustão, aqui parece uma pistola, ó, tem cabo. E esse outro aqui, que é a ponteira normalmente se usa para correntes mais tranquilas, tá? Essa aqui até, ó, tem um modelo que é até 150 ampere, tá? Com uma largura de banda de 15 mega, ou então tem outros modelos que daí aumenta a largura de banda, que é 100 mega, mas daí ela mede uma corrente menor de apenas 30 ampere. Mas 30 ampere e 150 ampere é uma corrente bem interessante de ser medida, né? Então ela mede aqui de CC até 100 mega e de CC até 15 MHz. Então esse tipo de ponteira é bem interessante. Normalmente ela, por trabalhar aqui, essa ponteira é tipo um alicate, tá? Se vocês abrirem, normalmente ela faz assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Ela tem um buraco assim, isso aqui é fixo, né? No corpo da ponteira embaixo. E em cima ela tem uma outra parte que desliza, tá? Então isso aqui vem para trás, e aí vocês encaixam isso aqui no cabo, sem cortar o cabo, e aí depois ela volta para frente e fecha. Daí, e aqui ela tem um botãozinho de lock, tá? Que vocês travam ela. Aí o que ela faz aqui? É um transformador, tá? A ideia aqui é um núcleo magnético. Isso aqui é bem encostado, não tem essa fresta, não tem esse gap aqui. E aí ele joga. Só que o sinal é muito baixinho, ele é de amplitude bem baixa. A gente acaba tendo que jogar nessa amplificador de corrente. Então esse aqui também é outro tipo de ponteira que é muito utilizado. A vantagem é que esse aqui não tem efeito de carga, né? Ele pega só a indução no cabo aqui. Esse aqui também, tá? Por ser ativa, ela tem um efeito de carga bem pequeno, porque ela é uma ponteira ativa. Então ela acaba tendo uma altíssima impedância de entrada aqui. Outra questão que é sempre importante falar são problemas de referência. Por que eu falo disso? Porque é muito comum isso aqui dar problema, tá? Isso aqui dá um BO bem horrível. Então o que acontece? A maioria dos osciloscópios que a gente vai utilizar, eles não são isolados. O que quer dizer isso? Que a massa de terra do osciloscópio, o terra da rede e a referência das ponteiras são tudo a mesma coisa, é tudo um curto-circuito. Então, se você pegar um osciloscópio de carcaça metálica, a carcaça metálica dele, o terra da rede e o ground lá da ponteira é tudo a mesma coisa. Agora, se pegar um osciloscópio carcaça de plástica, beleza, dentro dele, né, as suas blindagens também são aterradas no terra da rede nas referências. A vantagem é que vocês não vão ter a carcaça metálica por fora, então qual é o problema disso na prática, tá? É que vocês às vezes estão medindo um circuito lá conectado na rede, então vem aqui, pega na rede, daí você tem algum circuito aqui, vamos, sei lá, um boost, um buck, um circuito, uma caixa preta aqui, você não sabe o que é, mas tem aqui, esse cara tem um terra, e esse cara aqui tem outro terra. Vamos botar aqui um flyback. O flyback tem um terra totalmente diferente do terra da rede. E aí vocês vão medir isso aqui no osciloscópio. Vamos lá, pega o osciloscópiozinho de vocês, né? E pá, espetam aqui e espetam aqui. O problema é que daí vocês pegaram esse terra aqui do circuito, que não é o mesmo terra da rede, só que esse osciloscópio também está alimentado pela rede. Então esse cara aqui, na alimentação dele, ele também tem esse terra. E a maioria dos osciloscópios, por não ser isolado, internamente ele liga esse terra da rede junto com a referência. E aí vocês, por dentro do osciloscópio, vocês ligaram este terra do circuito com este terra aqui
que é o mesmo da rede. Então, vocês fizeram um curto entre esses dois terras aqui internamente no osciloscópio. Isso pode ser um problema sério, vocês podem queimar muita coisa aí. Então, a minha solução é: não conecte o osciloscópio no pino do terra da rede, até que vocês tenham certeza que estão fazendo. Então, uma maneira de fazer isso, vocês pegam lá um T, um adaptador, que tem duas saídas, então você tem só o fase e o neutro, e aí o terra aqui do osciloscópio vai ficar flutuante. Daí vocês não vão fazer esse curto, tá? Porque o que é ligado é o terceiro pino, que é o terra, tá? Não é o neutro. Então, vocês não vão ligar o terra do osciloscópio no terra da rede, então vocês vão evitar de fazer esse tipo de curto. A desvantagem disso é que ao não aterrar o osciloscópio, provavelmente ele vai estar mais suscetível a ruído. A outra solução daí é usar uma ponteira de tensão isolada ou um osciloscópio isolado. O problema é que ponteira de tensão isolada e osciloscópios isolados nem sempre estão disponíveis no laboratório e também são um pouco mais caros. Então cuidem só esse detalhe, que a não ser que vocês tenham certeza que estão fazendo, tá? A minha sugestão é: não sabe o que estão fazendo? Usa o Tzinho lá, tira esse terra do sistema e não mede. Vê o que tá. E aí, quando vocês tiverem mais confiança e souberem o que estão fazendo, daí sim, daí conecte o terra e vão. Dá para usar? Dá para usar, só que tem que saber o que estão fazendo. Então, normalmente quando o aluno tem um pouco de falta de confiança, não conhece muito o sistema, eu aconselho a fazer isso aqui para evitar dor de cabeça, tá? Isso aqui também não só no osciloscópio, tá? Se vocês estão ligando o notebook de vocês. Estão lá com o notebook ligado na rede, então, com o terceiro pino, e eles estão usando lá uma placa com microcontrolador, sei lá, um Arduino, uma Raspberry Pi, qualquer kit que é, um ESP32, e vocês, por algum motivo, resolvem medir a rede. Vamos medir, vamos fazer um ponto da IoT aqui e vamos medir a rede. Aí faz uma medida não isolada e ligam no terra da rede, e aí tem o terra do notebook, e vai que por um motivo vocês resolvem medir um ponto que não é o terra certo. Vocês podem fazer um curto pelo esse terra por dentro do notebook de vocês. E aí a possibilidade de vocês queimarem a placa-mãe é bem grande. Eu já vi isso acontecer. Então cuidem desse tipo de coisa, não somente com o osciloscópio, mas com o notebook de vocês também, tá? Minha sugestão para o notebook é mais fácil, porque daí ele tem bateria, só tire o cabo do carregador, pronto, vocês estão tá flutuante, daí não tem conexão com o terra, tá? Então essa questão do notebook é um pouco mais fácil de resolver. É o que o osciloscópio isolado faz, tá? O osciloscópio isolado, ele tem lá uma bateria interna. Ok, pessoal? Então, espero que tenha ficado mais claro para vocês os equipamentos de medida. Aqui no caso, a gente focou muito em osciloscópio, porque é o que usa bastante essas ponteiras. Tá? Então, referência bibliográfica dessas aulas está sendo baseado lá no professor Campílio, mas agora a gente começa a ver também muito questão de equipamento. Então, eu peguei os datasheets aqui, user guide, aí application note dos equipamentos. E esses PowerPoint, muito dessas figuras aqui, vem lá do material do professor Gustavo Denardim e do professor Juliano Lopes, ambos aqui da UTFPR, e que ministraram essas disciplinas aqui em outros períodos. Então, espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês esses equipamentos que a gente utiliza tanto no laboratório.